Olá, educador, olá, educadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nessa nossa videoaula, quero conversar sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Para essa nossa conversa, eu trago aqui 3 questões essenciais. A primeira delas, o que é a aprendizagem significativa e como a avaliação formativa concorre para ela. A nossa segunda questão foca em quais são as principais características de um processo avaliativo quando é formativo. E, por fim, uma questão de síntese didática, o que é e o que não é avaliação formativa. Claro que não temos a pretensão de esgotar essa discussão, mas de marcar aqui pontos que são de consenso, que são relevantes, para que a gente possa colocar aí em diálogo com os nossos saberes, as nossas experiências e as nossas práticas com a avaliação e com a construção de aprendizagens significativas. Então, vamos lá? Para começar a pensar sobre essa nossa primeira questão, o que é a aprendizagem significativa e como é que a avaliação e a abordagem formativa concorrem para ela, eu gostaria de dialogar com o pensamento de José Moran na obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. O que ele vai defender como aprendizagem significativa? Ele vai dizer que ela é assim quando nós conseguimos motivar os alunos, quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas, quando eles se engajam em projetos em que trazem contribuições e quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. Se quiséssemos resumir essas considerações, poderíamos dizer que, na perspectiva do autor, há aprendizagem significativa quando há centralidade da estudante, quando há centralidade do estudante em todo o seu processo de aprendizagem. Vejam que ele vai trazendo aqui exemplos que vão configurando desde a partida, desde o início da situação de aprendizagem, até a sua realização, né, as formas de realizá-las, nesse movimento aí de escuta constante do educador em uma abordagem dialógica. Observem que essa definição de aprendizagem significativa, que traz o estudante e a estudante para o centro do processo, dialoga fortemente com a perspectiva da avaliação formativa, que nada mais é do que a avaliação que está a serviço da aprendizagem. Não é a avaliação que mede a aprendizagem, mas é a avaliação que regula, que apoia a construção de aprendizagens. E aqui eu trago mais um pensador para a nossa conversa, Philippe Perrenot, que é pioneiro na conceituação de avaliação formativa. E ele tem uma discussão muito interessante sobre o papel do olhar docente. Aliás, ele vai defender que a principal estratégia de avaliação formativa é a observação, essa observação pedagógica que vai acompanhando os estudantes. E vejam o que ele vai dizer sobre o nosso olhar na avaliação formativa. É um olhar global ou focado em aspectos diversos, com interesse pelos processos de aprendizagem, pelos métodos de trabalho, pelas atitudes do aluno, por sua inserção no grupo, ou melhor dizendo, por todos os aspectos cognitivos, afetivos, relacionais e materiais da situação didática. Então, é um olhar que é global, como ele diz, e observa a integralidade
dos nossos sujeitos aprendizes, as nossas estudantes e os nossos estudantes. Então, não nos interessa apenas observar os aspectos cognitivos, mas também dimensões como o trato com o outro na abordagem relacional, como é que as aprendizagens são significadas por esse estudante, as dimensões afetivas, como é que isso dialoga com o seu pertencimento a um território, a um grupo étnico-cultural. Então, todo esse movimento de observação da integralidade do estudante durante os seus percursos de aprendizagem interessa para um olhar comprometido com a perspectiva formativa da avaliação. Por essa razão, ela é a abordagem mais interessante em termos de concepção para a gente pensar situações de aprendizagem significativa, porque ela também coloca o estudante no centro do processo e, mais que isso, ela não fragmenta esse estudante, ela tem um olhar global sobre essa integralidade, sobre suas múltiplas dimensões e como é que elas vão ali comparecendo e concorrendo para as aprendizagens. Queria continuar esse diálogo lembrando também com Perrenot que tem uma outra perspectiva igualmente interessante para compor com a nossa de educador e de educadora. Claro, a perspectiva discente, a perspectiva do estudante e da estudante. Então, ele vai nos lembrar que nessa nossa observação privilegiada, pedagógica, intencional, que foca o todo do estudante e da estudante no seu percurso de aprendizagem, é um olhar também aberto para compor. É um olhar que dialoga com o que o estudante traz de autoavaliação, de explicitação do que ele fez para aprender. Então, vejam que há aqui uma aposta na metacognição. É importante que os nossos jovens e as nossas jovens saibam falar sobre os seus processos. O que eles tinham ali em expectativa aprender e desenvolver? O que eles realizaram para isso? O que eles perceberam de aprendizagens? O que eles perceberam que não foi um movimento produtivo, interessante? O que eles significam como desafios? Ter essa escuta de como é que os jovens e as jovens olham para os seus processos é fundamental em uma abordagem formativa. E é esse movimento dialógico que vai colocar estudante e educador bem no centro da complexidade do que é, de fato, o processo de aprendizagem. E vai colocar a avaliação em um lugar muito diferente daquele que nós experimentamos no movimento tradicional. Uma avaliação que está a serviço apenas de buscar, indicar, discriminar o erro. Não é disso que se trata. A avaliação vai concorrendo aí para esse movimento de construção conjunta. Por isso que o olhar do educador é um olhar privilegiado, é um olhar profissional, é um olhar preparado para apoiar o estudante, mas, claro, o olhar do estudante como sujeito central no seu processo é insubstituível. Trata-se de uma composição, de um diálogo na expressão de Perrenot. Avançando aqui um pouquinho mais, agora a gente já pode exercitar uma caracterização do que é que está em jogo quando falamos da avaliação formativa. Então, vejam, o primeiro aspecto importante de ser marcado é que estamos falando de um processo que vai atravessar todo o nosso trabalho. Desde o momento de planejamento, quando nós pensamos na diversidade de juventudes que habita a nossa sala de aula e com as quais temos o compromisso, de avanço, de construção de aprendizagens. Será que todas as situações são interessantes, são engajadoras para todos e todas? Ou será que podemos fazer ali uma personalização, trabalhando com agrupamentos produtivos e até mesmo sugerindo atividades para algumas realizações individuais? Então, esse nosso movimento de planejar qual é o melhor desafio, considerando que os estudantes e as estudantes trazem de aprendizagens, o que eles já têm de conhecimento prévio, considerando o pertencimento deles a um território,
considerando aspectos culturais. Tudo isso vai configurando um movimento de planejar, mas ao mesmo tempo de avaliar de maneira imbricada. Outra etapa importante do processo de avaliação nessa perspectiva formativa, a construção do contrato didático. Quando nós contamos o que é que planejamos de percurso de aprendizagens, que situações escolhemos para isso, que bons desafios, que bons problemas, que boas produções, e escutamos o que é que o nosso jovem, a nossa jovem, pensa sobre tudo isso. Então, não só eles conhecem de antemão o percurso que farão, não só eles pactuam quais são as expectativas de aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, os direitos de aprendizagem, como também tem aí a oportunidade de significar tudo isso. Então, o que é que não está fazendo muito sentido? O que é que estamos achando aqui muito desafiador? E é nessa escuta que vamos ajustando o nosso planejamento de forma que os estudantes e as estudantes se sintam pertencentes a essa jornada. E, claro, a avaliação vai acontecer no momento em que essas aprendizagens estão em processo no nosso trabalho de mediação. Vamos ali observando um estudante de maneira mais focada, uma estudante de maneira mais particularizada, os agrupamentos que fizemos, o todo da sala de aula, vamos exercitando e alternando esse olhar global, e esse olhar personalizado. E com essa nossa observação, vamos identificando oportunidades de intervir. Então, às vezes, identificamos que o estudante, a estudante está com uma hipótese equivocada. Nós não vamos corrigir, nós vamos trazer problematizações, nós vamos trazer ali outras informações, de modo que eles possam rever esses percursos e formular aí novas hipóteses. Vamos ali o tempo todo dando feedbacks, no que é que eles estão acertando, no que é interessante eles avançarem, de forma que eles regulem por si só suas aprendizagens. E veja uma outra característica fundamental e essencial. Além desse nosso processo de orquestração, que vai desde o planejamento, passa pela construção do contrato didático, está ali no corpo a corpo na mediação, há um movimento igualmente relevante de apostarmos na autonomia e na colaboração. São os momentos em que nós reconhecemos que os estudantes e as estudantes aprendem entre eles. Então, nós apostamos em propostas que eles podem realizar em carreira solo, por assim dizer, né? Por exemplo, estratégia de sala de aula invertida, mas também, muito especialmente, em agrupamentos produtivos. E aí podemos nos apoiar nos caminhos das metodologias ativas. Então, eles participarem de rotação por estações, Word Café, Café Compartilha, debates, são todas situações em que eles vão ali construindo juntos as aprendizagens. E nesse momento, não só o professor faz provocações, intervenções, traz outras perspectivas, como os próprios estudantes e as próprias estudantes. Isso fortalece incrivelmente essa capacidade de aprender a aprender nesse movimento aí de reflexão sobre o que fizeram, de metacognição e de poderem dar feedbacks para os seus pares. Não só o educador faz isso, mas também os jovens e as jovens. Pois bem, então, feito esse exercício de caracterização, nós vamos agora para os momentos finais dessa nossa discussão, e eu trago aqui aquela pergunta didática, né, que, reitero, não quer esgotar essa discussão, mas apenas colocar luz em pontos de força, pontos de consenso na discussão de avaliação formativa. Então, nessa nossa dupla chave, o que é e o que não é avaliação formativa. A avaliação formativa é aquela que leva a aprender. Então, é quando a avaliação está a serviço da aprendizagem. Ela envolve professor e estudantes, né? Esse diálogo de que nos fala Perrenot, essa composição de olhares que eu fui trazendo aqui, é fundamental na perspectiva formativa. Ela é um processo, né? Então, ela acontece em várias etapas do nosso trabalho, desde o momento em que vamos ali planejar
seja na autoria de situação de aprendizagem, seja na curadoria de uma boa situação de aprendizagem, pensando na realidade dos nossos estudantes, das nossas estudantes. De onde é que eles estão partindo, o que é que queremos que eles alcancem e quais são os caminhos mais significativos, ou seja, que mais vão motivar, que mais vão conversar com seus interesses, com seus desejos, com seus pertencimentos, para que possamos gerar aí aprendizagens significativas. E o que não é a avaliação formativa? Não é aquela que mede o que o estudante aprendeu, não é a avaliação classificatória, né? Para saber o que ele conseguiu levar aí de aprendizagem e o que ele não levou. Não é aquela que traz apenas o nosso olhar. Por isso que a gente pode e deve trabalhar a prova como um dos instrumentos avaliativos, mas ela sozinha não vai dar conta de toda a potência, de toda a beleza e a importância que a avaliação tem quando está a serviço da aprendizagem. A prova vai trazer ali só a nossa perspectiva e uma perspectiva muito recortada sobre alguns aspectos cognitivos, desconsiderando toda a integralidade do estudante. E não é a avaliação que acontece em um momento isolado, né? No geral, temos um movimento tradicional de avaliar só no final do processo. Não, se a gente só avalia no final do processo, a gente não tem como fazer esse movimento bonito de observar e intervir, de avaliar e trazer outras proposições, de ajustar uma situação de aprendizagem, de forma que todos e todas possam ir aprendendo nesse processo. Bom, minha gente, eu espero que essa nossa conversa tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham colocado em diálogo com os repertórios, com os saberes e fazeres de vocês. E agora eu gostaria de convidá-las e convidá-los para a gente continuar a pensar sobre a avaliação formativa, trazendo agora a perspectiva das nossas áreas de conhecimento. Então, vamos lá? Olá, professor. Olá, professora. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à continuação da nossa videoaula. Eu sou Shana Linicita, professora da área de Ciências da Natureza e formadora do Instituto Jung. E nessa videoaula nós vamos explorar as aprendizagens significativas na área de Ciências da Natureza em diálogo com a avaliação formativa. No momento inicial desse vídeo, dessa videoaula, a professora Marisa Baltazar nos mostrou que a aprendizagem é significativa quando ela se conecta com os estudantes, né? Quando eles conseguem conferir um sentido interno para aquilo que se está aprendendo. Também compreendemos que a avaliação como parte do processo de formação, ou seja, a avaliação formativa, ela parte do princípio da dialogicidade entre os sujeitos envolvidos, né? E pensando nisso, nós trazemos a seguinte questão para o diálogo neste momento da videoaula. Como podemos tornar significativas as aprendizagens na área de Ciências da Natureza, concorrendo para que as avaliações tornem-se parte do processo de formação? Para explorar essa questão, nós vamos partir de uma sequência didática abordada em outra videoaula, em que o professor Jefferson Menezes nos trouxe uma habilidade específica da área de Ciências da Natureza, a habilidade número 105. Então, vamos retomar brevemente esta habilidade. Ela diz o seguinte, que o estudante precisa, né, analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. Uma habilidade bastante complexa, né, que demanda aí diversas capacidades, fazeres e saberes dos estudantes para ser desenvolvida. E o professor Jefferson Menezes nos apresentou algumas possibilidades de um trabalho acerca dessa habilidade, né, contextualizando a temática através de projetos envolvendo a poluição. Então, ele trouxe como sugestão a poluição do solo, do ar e da água para o trabalho com os ciclos biogeoquímicos.
uma escolha bastante pertinente, né, quando nós pensamos aí em questões reais e atuais da nossa sociedade, e que permite essa relação entre o objeto de estudo, né, que são os ciclos biogeoquímicos, em conjunto com os efeitos antrópicos aí acerca nesses ciclos. Então, a gente vai explorar algumas possibilidades para tornar as aprendizagens mais significativas no trabalho com esta habilidade, relembrando, né, que a aprendizagem ela torna-se significativa quando ela tem aí um objetivo claro e acessível para o professor, mas também para o estudante, né, e é desafiadora para o estudante, conectando o estudante com aquele objeto de estudo, com aquele conhecimento a ser desenvolvido. Então, voltando o nosso olhar para o ciclo de aprendizagens contínuas, né, que também já foi apresentado em outra videoaula, nós vamos explorar cada um desses elementos sob a ótica das aprendizagens significativas na área de ciências da natureza, na perspectiva da educação baseada em projetos, pensando que nós estaríamos aí, professores de Química, Física e Biologia, desenvolvendo um projeto sobre ciclos biogeoquímicos. E aqui eu quero destacar que é apenas um exercício, né, um exemplo de possibilidade que não necessariamente vai se aplicar ao seu contexto escolar, mas que certamente pode ser adaptado a ele. Começando com os verbos imaginar, observar e questionar. Aqui nós temos uma relação direta com uma das grandes compreensões da nossa área, que está presente na BNCC, né, que é a observação do mundo natural e de como ele funciona. Seria o equivalente ao início do projeto, né, desse nosso projeto de educação, em que a gente está apresentando a temática para os estudantes, iniciando esse diálogo com os estudantes. Então, pensando na aprendizagem dos ciclos biogeoquímicos, eu vou pegar como exemplo o ciclo da água, mas poderia ser qualquer outro, né? Eu tenho certeza que todos os professores aqui de Biologia, Química e Física concordam sobre a importância dos conhecimentos científicos envolvidos no ciclo da água, né? As transformações da matéria, a energia envolvida, a importância para a manutenção da vida, o equilíbrio dinâmico da natureza, dos sistemas, enfim. Mas mesmo sabendo dessa importância, a gente não pode assumir que por si só essas aprendizagens são significativas para os estudantes, só porque elas são importantes para a nossa área, né? A gente precisa torná-las significativas, ajudar os estudantes a significar essas aprendizagens. E uma possibilidade potente é, sem dúvida, a conexão com problemáticas do território, que remetem ao pertencimento daqueles estudantes, daquelas estudantes. Eu trouxe aqui à direita uma imagem retirada de uma reportagem deste ano que trata sobre a estiagem no Amazonas. Então, nesse primeiro momento do projeto, onde o estudante precisa pensar sobre o problema, criar questões de investigação sobre o problema e se conectar com esses conhecimentos, trazer essas imagens poderia ser uma forma de conectar os estudantes com a problemática, né? Pedindo aí que os estudantes observem e indiquem o que eles estão observando, que os estudantes imaginem os fatores que potencializam ou minimizam essa problemática que está sendo apresentada na imagem, que os estudantes se questionem como essa situação afeta a vida em geral, a vida das pessoas, das plantas, dos fungos, que ali se fazem presentes, né? Esse é um exemplo de diálogo que busca trazer conexão entre o que os estudantes já sabem sobre o ciclo da água, né, sobre os ciclos biogeoquímicos, e uma situação real e atual enfrentada pelo Amazonas, que se relaciona com o estudo dos ciclos biogeoquímicos. A partir dessa conexão, os estudantes podem pensar em perguntas disparadoras para o projeto, de acordo com a sua realidade e com os seus interesses, né? Também o professor pode elaborar algumas questões e solicitar que os estudantes agrupem essas questões, escolham as que são mais significativas, as que são do seu interesse, para, a partir daí, desenvolver o projeto, né? Então, trazer questões referentes ao território para o estudo dos objetos de conhecimento das ciências da natureza
extremamente importante, primeiro pela contextualização, né, que já vem sendo discutida na nossa área há muito tempo, a importância da contextualização, mas também confere sentido para aquilo que se está aprendendo, né? Eu estou aprendendo sobre os ciclos biogeoquímicos, porque fazem parte do meu território, da minha realidade, têm impacto sobre a minha vida, e eu impacto também sobre esses ciclos. Então, sobre a perspectiva aqui dos verbos imaginar, observar e questionar, lá no nosso planejamento docente, a gente pode pensar em diferentes momentos aí da sequência didática da aprendizagem baseada em projetos, buscando trazer essas conexões, essas reflexões com a realidade através da nossa curadoria, né, dos nossos conhecimentos e também da nossa realidade, do local onde a escola está inserida. Na sequência, nós temos aqui os verbos pesquisar, comparar, relacionar, descobrir, interpretar e criar. Aqui nós vemos uma relação direta com outros dois pressupostos da nossa área na BNCC, né, que é o desenvolvimento das habilidades investigativas e a aplicação dos conhecimentos científicos para compreender o mundo e resolver problemas do cotidiano. Pesquisar e, consequentemente, descobrir, né, remete ao fazer científico. E nós podemos pensar aí em diferentes maneiras de inserir o processo investigativo em nossas sequências didáticas, assumindo aí a postura de que os estudantes já desenvolveram, desde o ensino fundamental, já vem desenvolvendo habilidades, né, e competências que podem ser aprimoradas através da investigação científica, né? Então, partir desta ideia de que o estudante já tem ferramentas para realizar uma investigação e que eles vão aprimorar essas ferramentas ao longo do percurso. Também, sob o ponto de vista pedagógico, o processo investigativo é a maneira em que a concepção de ciência e a finalidade da educação, elas se articulam, né? A concepção de ciência e o letramento científico precisam se articular em algum momento, e a investigação, o fazer científico, é um momento onde a gente consegue fazer essa articulação, né? Quando a gente tem aí um ensino de ciências da natureza com foco no desenvolvimento de habilidades que possibilitam a investigação, que resolvam problemas, que permitam a expressão e a comunicação de conhecimentos científicos, é uma forma de tornar as aprendizagens significativas, fazendo com que os jovens se conectem com as formas de fazer ciência. E dentro da aprendizagem baseada em projetos, as práticas investigativas, elas têm em comum aí a resolução de problemas, né? Então, tem toda a parte de estudo do problema, de desenvolvimento de habilidades referentes aos objetos de conhecimento do conteúdo, mas com o objetivo aí de pensar em soluções para o problema. Tem aí também os diferentes modos de interação entre os agentes aí da aprendizagem baseada em projetos, que são os professores e os estudantes, né? Então, pode-se ter aí diferentes arranjos entre os estudantes, professor agindo como mediador, e também uma certa liberdade dos estudantes, seja para a escolha das perguntas, seja para o planejamento de como será essa pesquisa, essa investigação, seja na hora de criar soluções, né? A todo momento o estudante, ele é convocado a exercitar essa certa liberdade que o professor oferta, né, no desenvolvimento desse projeto. E como ponto de reflexão aqui, eu gostaria de lembrar que as práticas de investigação, elas não ficam restritas ao que se faz dentro de um laboratório, né? E elas também não se reduzem àquelas práticas que o professor estrutura um roteiro e o estudante apenas reproduz. Muitas atividades investigativas, elas podem ser realizadas em espaços diferentes, fora da escola, né, sem recursos materiais, utilizando, por exemplo, recursos físicos, impressos, artigos, né? Então, a prática investigativa, ela não se restringe ao laboratório. E no caso dos ciclos biogeoquímicos aqui, imaginemos que, ao invés de uma aula expositiva sobre como os impactos da seca ou dos excessos de chuva acontecem nos ecossistemas em função desse ciclo da água, né? Imagina que o professor de biologia, por exemplo, solicita uma pesquisa sobre esses impactos em artigos científicos. Realiza ali uma curadoria de artigos, né,
que trazem aí os conceitos sobre os ciclos biogeoquímicos que vão repertoriar os estudantes nesta construção, mas que é o estudante que vai investigar a relação entre os impactos no ecossistema e as secas, por exemplo, né? Então, é um momento de bastante construção e que vai trazendo significação para esses conhecimentos. Outra possibilidade que eu gosto muito dentro desse momento de investigação num projeto é a investigação dos conhecimentos populares, daquilo que a comunidade sabe sobre o assunto, né? Então, seriam, por exemplo, entrevistas com diversas pessoas da comunidade, pessoas de mais idade, pessoas mais jovens, sobre como elas enxergam as mudanças no nível de chuva através de um período de tempo, né? Na sequência, os estudantes poderiam visitar aí sites governamentais, confiáveis, né? Que trazem aí dados sobre essas mudanças no ciclo de chuva ao longo da história e confrontar essa percepção popular com aquilo que a ciência está verificando, né? Então, também temos aqui o trabalho com os verbos comparar e relacionar, sendo trabalhados de forma intencional, né? E, para além dos conhecimentos sobre os impactos da seca, né, são os conhecimentos importantíssimos sobre os ciclos biogeoquímicos que vão aí trazendo esse repertório para o estudante e trazendo sentido para aquilo que ele está vivenciando com relação à falta de chuvas, né. No caso da aprendizagem baseada em projetos, os estudantes vão então investigar sobre essa situação-problema, né, vão tentar aí descobrir o máximo possível sobre por que ela ocorre, os seus impactos, como ela ocorre, que conhecimentos científicos estão por trás, e em conjunto eles criam, planejam e executam possíveis soluções para solucionar ou minimizar mesmo o problema, né, para ter um impacto positivo aí sobre o problema. Então, aí se convoca, além de todos esses verbos, né, o verbo criar, trazendo aí o estudante para o exercício da sua criatividade. E trazendo agora os verbos compartilhar e comunicar a aprendizagem, nós temos aqui uma oportunidade muito importante para tornar significativa a aprendizagem, né? Incentivar os estudantes que eles compartilhem os seus saberes particulares, as suas experiências dentro do projeto, aquilo que eles construíram enquanto resultado, enquanto processo dentro do percurso, né? Os avanços da sua aprendizagem. Tudo isso pode potencializar aí uma nova forma de pensar sobre aqueles conhecimentos, sobre a construção daqueles conhecimentos, né? E aprender com o outro, então, ouvindo os colegas, as suas concepções e as suas aprendizagens, isso vai aprimorando também a habilidade de aprender a aprender, né? E aprender por toda a vida. E a gente pode tornar esse processo, essa etapa do projeto aí mais significativa, através do compartilhamento entre os pares, né? A gente sabe que a argumentação, ela é uma forma de comunicação bastante importante na nossa área, né? Você saber argumentar com base em fatos científicos, você saber aceitar ou refutar um argumento, mesmo que você acredite naquele argumento, conseguir refutar ele por meio do conhecimento científico, você saber se informar, você saber utilizar aí diferentes recursos de comunicação para comunicar o conhecimento científico. Tudo isso são competências muito importantes para a nossa área de conhecimento e são habilidades que se constroem na ação, né? Para ensinar argumentação, o estudante precisa ter momentos aí onde ele exercite essa argumentação. Então, dentro da aprendizagem baseada em projetos, esta é uma das etapas, não é a única, né? Mas é uma das etapas em que o estudante tem esse momento aí de poder exercitar a argumentação. No exemplo dos ciclos biogeoquímicos, a gente pode pensar em momentos de compartilhamento dos conhecimentos com a comunidade, né, para levar os conhecimentos aí para fora dos muros da escola, seja de forma oral, seja de forma escrita, utilizando as mídias sociais, né, muitos estudantes têm acesso, que a comunidade muitas vezes tem acesso, e nesse momento o estudante ele é estimulado aí a se enxergar como agente divulgador do conhecimento científico, né? Isso conecta ele com o processo da aprendizagem, tornando essa aprendizagem mais significativa, onde ele está se vendo como agente aí modificador de ações na comunidade.
O professor Bender, no livro de Aprendizagens Baseadas em Projetos, ele nos diz que os professores devem compreender que a publicação do trabalho dos alunos é um componente crucial da experiência da ABP e que eles valorizam esse aspecto mais do que qualquer outro. Aqui, quando ele fala da publicação, ele está se referindo à divulgação dos resultados, né? Então, para nos lembrar que o estudante valoriza esta valorização que é dada para aquilo que ele construiu, né, para os conhecimentos que ele desenvolveu ao longo do processo. Apesar de, numa avaliação formativa, a gente não olhar apenas para o momento final, o estudante ele costuma valorizar muito quando ele percebe que o seu trabalho rendeu frutos, que o seu trabalho é bem visto pela comunidade, pelos professores, né, é reconhecido como um bom trabalho. O professor Bender também nos diz que se os alunos acreditam que estão resolvendo problemas no mundo real, com os quais outras pessoas da comunidade se preocupam, eles trabalharão com mais afinco, né, corroborando com aquilo que eu vinha trazendo anteriormente. Então, desta forma, esta etapa da ABP, ela tem um grande potencial de tornar as aprendizagens significativas por trazer, né, esse reconhecimento para aquilo que o estudante construiu. Bom, depois de refletirmos, então, sobre as aprendizagens significativas na área de ciências da natureza, a gente vai voltar o nosso olhar para a avaliação formativa dentro desse processo, neste exemplo que trazemos aqui da aprendizagem baseada em projetos, né? Essa é uma metodologia que ela é dinâmica, né? A gente nunca tem certeza de como o projeto vai terminar, de quais ideias irão surgir, de quais soluções os estudantes irão propor, e desta forma a avaliação ela vai sendo adaptada, construída com os estudantes ao longo do percurso, né? A avaliação formativa, ela é uma abordagem bastante dinâmica, e a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia também bastante dinâmica, então eu acho que dialogam muito bem esses dois processos. A avaliação formativa tem essa ideia de levar feedbacks para os estudantes, né, seja do professor ou de colegas, e de o estudante fazer essa análise sobre o seu percurso, sobre o seu desenvolvimento, compreendendo aí como é que ele está dentro deste processo, dentro do desenvolvimento daquelas expectativas de aprendizagem que foram pactuadas lá no início do projeto. Então, o objetivo da avaliação formativa dentro da aprendizagem baseada em projetos é identificar quais são os pontos de dificuldade naquela etapa do projeto até o momento, né, e ajustar as estratégias para a próxima etapa, para o desenvolvimento aí do projeto como um todo, atendendo às necessidades do projeto, mas também atendendo às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, sob o ponto de vista do professor, né, o professor pode planejar, deve planejar aí diferentes momentos de parada para avaliação do projeto, para autoavaliação do desenvolvimento, para avaliação entre pares, para dar esse feedback para os estudantes, e o professor também pode estimular a autoavaliação dos estudantes em todas as etapas, em todos os momentos, uma vez que o estudante tem aí bastante autonomia dentro do projeto, ele está realizando escolhas, né, e o professor pode pensar em diferentes ferramentas para o estudante avaliar suas escolhas diante das metodologias de pesquisa, de criação de soluções de problema, de planejamento do próprio projeto, e assim por diante, de divulgação dos resultados, né. Então, muito importante que a gente compreenda aí que na avaliação formativa o estudante é um agente da avaliação, né? Não basta o professor dar as devolutivas, o estudante precisa fazer parte desse projeto, desse processo, perdão. Bom, pessoal, a nossa videoaula está chegando ao fim. Eu espero que as ideias discutidas aqui, elas inspirem práticas, novas práticas, práticas distintas daquelas que a gente vem realizando em sala de aula e que facilitem aí a significação dos saberes para os estudantes. Nas próximas videoaulas, nós abordaremos um pouquinho sobre alguns instrumentos de avaliação, então não deixe de acompanhar o percurso. Eu fico por aqui, um abraço e até breve. Olá, pessoal, chegamos ao bloco final dessa nossa videoaula e eu gostaria de partilhar trechos do Perrenot. Ele vai dizer que um artesão modela um objeto sem deixar de
observar o resultado para ajustar seus gestos. Trata-se da arte de conduzir a ação pelo olhar. Do mesmo modo, a avaliação formativa introduz uma ruptura porque propõe deslocar essa regulação ao nível das aprendizagens e individualizá-la. Pois bem, se como no trabalho do artesão, saber observar os processos, os rastros, as marcas, as evidências das aprendizagens é tão importante, vale a pena a gente também se perguntar se o estudante pode aprender a deixar essas marcas do seu processo. E a resposta é sim. E para isso, inclusive, a BNCC e o nosso currículo do Amazonas traz um campo de práticas, práticas de linguagens, ou seja, com uso de gêneros específicos. Que campo é esse? O campo das práticas de estudos e pesquisas. É um campo que atravessa toda a educação básica e nele o estudante, a estudante, vai tendo contato com gêneros que circulam na esfera escolar, na esfera acadêmica, na esfera científica e também na esfera jornalística midiática, mais especificamente quando ela trabalha com gêneros de divulgação do conhecimento. Então, estamos falando de enunciados de problemas, para termos aqui um exemplo da esfera escolar, estamos falando de teses de dissertações, mas também de podcasts, de vídeos que informem a ciência, que dialoguem aí, por exemplo, com a cultura geek, em gêneros mais contemporâneos. Então, são inúmeras as possibilidades. Os relatórios, os esquemas, os mapas conceituais, todos esses são gêneros do aprender a aprender. Quanto mais o estudante amplia esse repertório ao longo da educação básica, quanto mais ele usa com intencionalidade esses gêneros, mais ele fortalece sua autonomia e mais ele favorece a abordagem dialógica, porque ele vai deixando para a gente justamente essas marcas que nos permitem orientar o nosso olhar e fazer a intervenção pedagógica. Eu gostaria de trazer um trecho da BNCC em que há aqui uma sugestão de como a progressão curricular pode acontecer em relação às práticas e aos gêneros trabalhados nesse campo. Lembrando que, embora seja um campo específico da área de linguagem e suas tecnologias, ou seja, é uma responsabilidade curricular dessa área, ele é um campo que, de maneira transversal, alimenta, interessa, favorece o trabalho de todas as outras áreas, inclusive de projetos de vida, e, portanto, também é matéria-prima, por assim dizer, né, com a analogia do trabalho do artesão, de todos nós, educadores e educadoras. Então, olhem lá o que é que a base diz em relação à progressão. É importante que a gente busque intensificar propostas que prevejam o uso de diferentes procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Quando falamos de procedimentos, falamos de atitudes como grifar um texto, anotar, resumir, fazer anotações às margens, destacar em diferentes cores para hierarquizar informações, para classificar informações, para relacioná-las. Ou seja, todas essas delicadezas da relação do estudante com o texto, que vão criando ali um campo de sentido único, que vão criando ali uma maneira muito particular de se apropriar das informações, dos dados, das opiniões que estão sendo ali apresentadas. Em relação aos gêneros, estamos falando de gêneros como sínteses, resumos, resenhas, quadros comparativos, mapas mentais, mapas conceituais, toda e qualquer forma que traduza esse pensamento do estudante e da estudante em relação àquele texto que foi alvo ali da sua análise, que foi alvo da sua apreciação. Organizar esses registros é um jeito de favorecer a retomada, o aprofundamento e a aplicação. Então, por exemplo, a gente pode, numa etapa de investigação de um projeto,
produzir resumos, produzir quadros comparativos, mapas conceituais, e todo esse material pode ser guardado em um diário de bordo do projeto. E é isso que vai permitir o estudante depois revisitar essas anotações e tomar decisões do que ele gostaria de propor, que resolução ele gostaria de discutir com seus pares. Então, trata-se de uma culminância que nasce de um processo. Outro aspecto que a base chama a atenção é em relação à importância de diversificarmos também esses gêneros, seus suportes e os seus meios, as suas mídias. Isso em relação ao momento da socialização dos estudos e das pesquisas. Então, há um momento em que o estudante em movimento mais individual e a estudante em movimento mais individual farão ali todos os seus procedimentos, farão ali todos os seus registros em relação aos gêneros de apoio à compreensão. Há outros em que eles vão partilhar essas anotações com seus pares. E outros ainda em que eles poderão divulgar, comunicar o conhecimento. Seja na resolução de problemas, como vimos no bloco da matemática, no ciclo da investigação científica, como vimos lá com os nossos colegas das ciências da natureza, seja nos movimentos de estudo de caso, como vimos em ciências humanas, ou ainda nos movimentos de processos de criação coletivos e colaborativos, como vimos em linguagens. Para comunicar, para negociar a construção do conhecimento, então eles podem se valer de gêneros orais, seminários, apresentações, debates, gêneros escritos, a monografia, o ensaio, o artigo de divulgação científica, o relatório, o artigo de opinião, a reportagem científica, mas também os gêneros que combinam aí recursos de diferentes linguagens, os chamados gêneros multissemióticos, porque lidam aí com a multimodalidade. Então, estamos falando de gêneros como o vídeo minuto, o documentário, o vlog científico, o podcast, o relato multimediático de campo, o verbete de enciclopédia digital, a revista digital, a fotoreportagem, a fotodenúncia, entre tantas outras possibilidades que a língua nos possibilita nesse acúmulo de usos culturais que foram feitos aí para difundir o conhecimento. Bom, nós ficamos por aqui, esperando que essa discussão inspire vocês nos movimentos de autoria e criação docente, quando forem aí pensar propostas para compartilhar com a moçada que sirvam de marcas, rastros, sirvam aí de evidências de tudo que eles estão aprendendo, para que vocês possam cada vez mais dialogar com essas aprendizagens no movimento de avaliação formativa. Vou me despedindo, pedindo que vocês, por gentileza, avaliem a nossa videoaula, registrem a frequência e deixo o meu abraço, esperando aí a próxima oportunidade formativa.